Olá, eu sou Caterine Riera, terapeuta integrativa e sistêmica, e eu vou falar hoje sobre os excluídos. Quem são os excluídos num sistema familiar? E o que isso tem a ver com a minha constelação? Então vamos lá. Se você não conhece nada sobre constelação sistêmica, eu peço que você maratone alguns vídeos. Eu vou deixar uns cards para você aqui explicando o que é constelação, os 5 círculos do amor e as 3 leis sistêmicas, porque essas explicações são fundamentais para você entender um pouquinho sobre como que funcionam as constelações. Hoje eu vou falar de um tema da constelação que ele segue nas ordens. Existem 3 ordens na constelação, 3 leis sistêmicas, ordens do amor, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre dar e receber. E o que é esse pertencer? É incluir todo mundo, inclusive os excluídos. Então, o que acontece quando alguém não é incluído no sistema? Muitas coisas. O nome que a gente dá a isso é emaranhamento quântico, que na mecânica quântica se chama entrelaçamento quântico. Mesmo que nós nem tenhamos conhecido, vamos supor, eu vou dar um exemplo dos excluídos, né? Um vô, por exemplo, que... Vamos supor, o vô casou com a avó da pessoa, a avó teve alguns filhos e esse vô sumiu. Sumiu no mundo, não se soube mais dele, depois alguém soube que morreu, que não morreu. E a avó largou essa avó para criar os filhos, por exemplo, tá? Então, esses filhos cresceram. Por exemplo, não é toda mãe que faz isso, mas algumas fazem, né? Ouvindo essa mãe falar que esse homem não prestava, que esse homem largou ela, que ela virou pai e mãe. Então essas crianças crescem ouvindo essa mãe falar mal desse pai, né? Uma mãe que faz isso, ela não autoriza essas crianças a amarem o pai. Então essas crianças crescem com muita culpa, né? Porque a criança ama o pai. E aí ela cresce com culpa por aquilo. E aí ela também não sabe que nome que ela dá para aquilo que ela sente. E aí no racional dela, ela vem algumas, né? Não dá para generalizar nada, tá? Não caia nessa. Mas algumas podem ser que cheguem assim, porque meu pai... A pessoa exclui o pai, né? Eu tô falando de um vô, mas comecei dando exemplo do vô, já mudei. Mas só pra você ter uma noção. Às vezes a pessoa vem numa constelação, porque meu pai largou da minha mãe, eu não quero saber, aí exclui aquele pai. Quando a gente vai olhar no profundo, essa criança só tem culpa por amar esse pai. Então, da boca pra fora, sabe? Aqui no racional, no paradigma mental, ela acha que ela não ama esse pai. Quando coloca no campo, a conversa é outra. Porque no campo a gente trabalha com a alma, com o sentimento, com o profundo. Diferente da conversa, do racional, do paradigma mental, né? E aí quando olha você vê que quando coloca no campo, você vê aquela culpa. E você vê que aquela pessoa, quando criança, não foi autorizada a amar esse pai, né? Isso acontece muito Tem palavras que a gente não pode falar no YouTube, porque senão cortam o vídeo. Mas na alienação, né? Quando a mãe dá uma boicotada aí na relação, tá? E aí essa avó, então voltando lá para a história da avó, né? Aí o vô fugiu lá, saiu, foi embora. Essa avó criou esses filhos, aí criou falando mal, né? Então aí esses filhos crescem, né? Pode ser, tudo pode ser que esses filhos cresçam falando desse pai, assim, né? Não tô nem aí pro meu pai, cresço com essa culpa. E aí esses filhos têm filhos, e então esses netos, né, desse avô crescem sem saber quem é um avô, sem saber nada.
E aí vai se excluindo essa pessoa, né? Aí esses netos têm filhos, os bisnetos, e vai se excluindo. Chega uma hora que ninguém fala desse avô, esse avô não faz parte. E aí esse avô teve um destino difícil. Vamos supor que morreu assassinado, morreu atropelado, alguma coisa assim. Ou não, mas vamos dar um exemplo. E aí um neto, um bisneto, tá com algum problema sistêmico, algum problema que a gente vai olhar na constelação. E quando a gente vai olhar, essa pessoa pode estar emaranhada com esse avô que foi excluído, por exemplo. Isso pode aparecer na constelação. Como que é emaranhada? Ela repete padrões. A lei é assim, sempre que há uma exclusão, há uma compensação. Então, sempre que alguém for excluído, isso deve ser alguém vai representar esse excluído. Um filho, um neto, um bisneto. Às vezes excluído é um tio-avô. As histórias são assim infinitas. Um tio que morreu de AIDS, um tio que morreu drogado, um vô que morreu numa briga, um vô que saiu para comprar cigarro e não voltou. São exemplos, tá? E aí a pessoa fica, minha bateria está muito fraca, que pena, eu vou ter que parar o vídeo já já. E aí eu vou falar de uma outra exclusão, que assim, isso é o que mais aparece em constelação. Aparece, acho que, sei lá, 80%, 90%, que são os não nascidos, que também é uma palavrinha que não dá para falar, porque senão corta. Eu vivo sem, o Facebook me derruba toda hora por causa dessa palavra aí, tá? Quando não nascido foi uma escolha, entendeu? Na visão sistêmica, quando há esse tipo de exclusão, a gente pega muita culpa, vem carregada de muita culpa esse tipo de exclusão, quando houve essa escolha, né? Quando disseram não para uma vida. E o casal, depois de uma exclusão dessa, a relação fica muito balançada. Fica balançada na questão sexual, pode ser que fique, ou fique balançado no amor, no sentimento, porque houve uma interrupção de uma vida, né? E aí isso gera muito emaranhamento. Por quê? Porque quando esse não é visto, alguém pode se identificar. Os pais podem sentir na alma que perderam o direito de ser feliz, que não tem mais o direito de ser feliz, né? Às vezes a pessoa ganha uma doença terminal até por causa disso, porque é como se não tivesse mais o direito de usufruir da vida, de ter sucesso, de ter felicidade, porque ceifou uma, né? Ou mesmo um irmão que venha depois pode estar identificado. Então, olhar para isso, integrar isso no sistema. Esse é o lugar de inclusão. É quando a gente diz sim para essas pessoas. Existem outras exclusões. Por exemplo, os algozes. Quando uma pessoa faz uma vítima num sistema, ela passa a fazer parte daquele sistema, porque ela alterou todo o futuro, todo o andamento, toda a dinâmica daquilo. E o Bert, no livro dele, ele fala que a vítima e o algoz, eles querem paz. E às vezes os filhos, os netos que não querem, eles querem vingança, então não dá um lugar para essa pessoa, né? Para quem cometeu esse delito aí, não dá um lugar e fica nessa coisa de vingança. Isso também gera emaranhamento. Gera inclusive pelo julgamento, porque sempre que a gente julga alguém, a gente está se emaranhando, às vezes copiando inclusive o destino. Então assim, eu vou ficando por aqui, o assunto é muito denso, eu queria mesmo fazer um vídeo curto e a bateria está acabando. Então eu quero que você fique só com isso, que assim, quando a gente fala de exclusões, são
muitas possibilidades e sempre o olhar do constelador é de fazer a inclusão. Algumas inclusões são mais difíceis da pessoa fazer. Tem coisas que é mais difícil da alma da pessoa aceitar, né? Principalmente se ela passou uma vida inteira ressentida. São movimentos que a gente faz devagarinho, mas assim, para que a pessoa tenha uma vida, para a pessoa entrar no fluxo da vida, ter uma vida, entrar no flow, essas inclusões precisam ser feitas para que desfaça esses entrelaçamentos quânticos, desfaça esses emaranhamentos. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse tema, deixa perguntas, isso vai me ajudar a produzir novos vídeos sobre esse assunto e sobre outros. Meu nome é Caterine Rieira, eu peço que você me siga lá no Instagram, é Caterine Rieira Terapias. Por favor, dá um like no vídeo também, e se o assunto for interessante para você ou para alguém que você conhece, encaminhe esse vídeo para alguém. Eu espero estar contribuindo com a vida, com o bem, e eu quero ser uma contribuição para você. Gratidão por você ter ficado até o fim do vídeo.